Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e esse é o quinto vídeo da série sobre mapas no Power BI. Hoje você vai aprender a fazer isso daqui. Um mapa onde você consegue colocar um ícone específico que você vai determinar, um ponto A e um ponto B. Por exemplo, esse aviãozinho aqui, ele está saindo da cidade de Tanga e indo para Zanzibar. E esse ícone está apontando exatamente para o ponto que ele está sendo direcionado. Vou pegar um outro avião aqui, um que seja mais sozinho. Eu tenho esse que está saindo de uma cidade que eu não sei o nome e indo para essa outra cidade aqui que eu também não sei o nome. Devia ter escolhido uma mais fácil, né, lá na Europa. Mas aqui está muito cheio de avião e vai ficar mais difícil de selecionar só um. Mas você vai aprender a fazer isso com seu próprio ícone. E nós temos uma particularidade nesse visual que foi muito interessante desenvolver. Esses ícones, eu não tenho todas essas posições. Eu só tenho uma delas. E eu vou te mostrar agora. Ó. A posição que eu tenho é exatamente essa. Como é que eu fiz para o avião ficar exatamente na posição do ponto A para o ponto B, especificamente para a rota que ele está fazendo? Nós tivemos que usar uma fórmula de direção, que foi muito legal de desenvolver no Power BI. Eu só vou te mostrar, não vou ensinar a fazê-la porque é muito grande, mas foi muito interessante por causa disso. Mas vamos começar do zero. Eu tenho aqui o meu layout, pronto, onde nós temos que criar o mapa juntos. Então a primeira coisa, quando estamos trabalhando com um visual tão diferente assim, é importá-lo, porque ele não é padronizado do Power BI. Ele não vai estar nessa relação inicial. Então você precisa importar nesses três pontinhos e depois importar do AppSource. Ao clicar aqui, vai te pedir para logar no Power BI. Eu vou colocar o meu e-mail. Você também tem que colocar o seu, que tem login e senha do Power BI. Se você não tiver, é só verificar em um dos vídeos aqui do canal que eu ensino como que faz. E pronto, nós estamos no Marketplace. Aqui na pesquisa, vamos procurar por icon. E é exatamente esse daqui, criado pelo Altius. Eu vou adicionar. E ele está falando aqui que o visual já existe, e realmente existe, então eu só vou atualizá-lo. No seu Power BI, ele vai importar e vai aparecer esse íconezinho aqui. Se eu clico em sobre, eu consigo ver quem foi que criou, que na verdade foi o James Dales. E aqui embaixo, eu tenho suporte para esse visual. Eu vou dar um Ctrl C aqui, abrir meu navegador e Ctrl V. Para verificarmos como que é o suporte desse visual. Então aqui ele mostra um vídeo de como desenvolver e utilizá-lo. Se eu vier aqui em How to Use e vamos ver se tem informações detalhadas, tem bastante informação. Então eu recomendo que sempre quando utilize visuais personalizados que não foram desenvolvidos pela Microsoft, dê uma olhada igual eu fiz lá, clicando em sobre, para verificar como que você vai utilizá-lo, porque às vezes é bastante difícil, principalmente porque é em inglês e tem algumas particularidades que você precisa ler o tutorial ou então as instruções para poder realmente utilizá-lo. Então, nós não vamos usar esse tutorial, eu vou te ensinar do zero aqui. Vamos clicar aqui em Icon Map, o visual apareceu no meu layout, eu vou redimensioná-lo. E agora eu preciso preencher esses campos aqui na direita, que estão em inglês, porque é um visual personalizado, ele não vai automaticamente ser traduzido, porque depende de como ele foi desenvolvido. Eu posso colocar categorias, ícones, longitude, latitude e outras informações aqui. Antes de começarmos a popular esses dados, eu vou te mostrar o que eu usei. Então aqui na minha tabela de voos, eu tenho algumas datas bastante recentes para a gravação desse vídeo, de voos que foram realizados ou que estão previstos, né? Scheduled. Aqui tem o aeroporto de saída e também tem o aeroporto de chegada. Só que eu não vou usar essas informações para localizar os pontos. Na direita, que tá o que me importa, que é isso daqui, ó. Vai ficar um pouco confuso, que é muito número, mas dá para entender, ó. Nós temos o arrival, latitude, e o arrival, longitude. Arrival é a chegada. E também tem o departure aqui, ó. Departure, latitude e longitude, que é a saída. Então, primeiro ele vai sair desses dois pontos e depois vai chegar nesse outro ponto. Então, meu ponto A aqui, ponto B tá aqui. Eu também tenho uma coluna de ícone, onde está apontando lá para o meu plane. Se eu vier nesse site, que é o da DataB, www.datab inteligência.com.br/plane.png, nós vamos ter exatamente aquela imagem que eu te mostrei. Então, eu hospedei lá. Só que aqui, o James Dales fala que você não precisa hospedar necessariamente. Ele está falando aqui, ó, você pode encodar as imagens dentro da coluna lá usando a Base 64. Então, se você quiser, você não precisa necessariamente hospedar em um site. Você pode clicar aqui, nesse site que ele informa, e jogar a imagem aqui. Vou fazer isso, tá? Ó. E jogar.
e ela vai se transformar em um código gigantesco que você pode colar lá na coluna e utilizar. Eu não gosto tanto porque às vezes fica dando alguns problemas de acordo com a imagem que você utiliza, porque fica muito pesado. Então eu prefiro hospedar em um site, já que é bem mais fácil para mim. Mas se você tiver uma imagem simples e quiser colocar aqui dentro de uma nova coluna, você também pode usando esse Base 64. É muito importante também falar, eu ainda não mostrei, que nós temos uma data prevista de saída e de chegada. Isso também vai ser utilizado. Então eu vou voltar lá no relatório, clicar no visual e temos category, icon, longitude, latitude e temos várias longitudes e latitudes também aqui, ó. Eu tenho 6 desses campos para preencher que parecem que são iguais e não são. E foi essa uma das partes mais difíceis de entender o que o desenvolvedor queria com tantos campos assim. Na category eu vou usar o número do voo porque ele é único para determinada data. No campo icon eu vou colocar aquele ícone que eu te mostrei, que eu sei que está nessa coluna daqui. O número saiu, deixa eu voltar com o número do voo lá na category. Agora vamos para a longitude e latitude. A primeira delas, eu vou escolher o ponto A, ou seja, o ponto de saída do avião. Então tem que ser o departure time. Deixa eu encontrar aqui, tá aqui em cima. Então primeiro ele me pede longitude. Eu vou buscar a longitude, trazer para cá. E agora a latitude também da saída. Ele colocou um mapa aqui estranho de Londres e tá totalmente errado, não tem nada em Londres aqui no meu visual. Mas isso é só um zoom que ele deu. A gente precisa continuar preenchendo os outros campos aqui embaixo. E o próximo que eu preciso, esses outros aqui são opcionais. O próximo que é requisito para aparecer os mapas certinhos é o size. E eu vou colocar aqui uma coluna de tamanho que eu criei simplesmente para ter um tamanho para o meu avião. Eu vou mostrar essa coluna aqui. Vou lá em coluna. Esse tamanho daqui, eu simplesmente criei uma coluna com o tamanho 20, para ela poder aparecer. Eu poderia aumentar e diminuir o avião de acordo com o número de passageiros, ou então de acordo com o valor total de faturamento, mas eu não quero. Eu coloquei um tamanho padrão lá só para poder aparecer. E aqui nós temos já o departure, que é a saída. Eu posso usar esse mapa desse jeito, sem colocar linhazinhas de ida e vinda. Você pode colocar, inclusive, outros tipos de ícones. Por exemplo, vou criar aqui uma nova coluna. E eu sei que eu tenho já um ícone armazenado lá no site da DataB que se chama truck, caminhão. Então aqui eu vou colocar ícone caminhão. Se eu colocar diretamente o site https://www.databintelligencia.com.br/truck.png. Apertar Enter. Esqueci das últimas 2 aspas lá no final, deixa eu ver se realmente foi certinho. E não foi por causa das 2 aspas, ó, coloquei. Agora sim, vou voltar lá no visual. E se eu mudar o ícone, tirar esse e colocar o caminhão, nós temos o ícone que está lá. Legal, né? Então você pode utilizar assim também, mas eu quero mostrar a rota, que é a parte mais difícil. Então o ícone está aqui. E o segundo ponto que nós precisamos fazer é o preenchimento da solid line ou da dotted line. Se você preencher a solid, ela vai ficar sólida. E se preencher a dotted, ele vai ficar pontilhado. Isso poderia ser uma configuração lá dentro, né? Mas o desenvolvedor preferiu fazer de uma forma separada, assim, para você poder fazer também destinos parciais. Então eu vou colocar aqui na solid line a longitude, que é essa daqui, e depois a latitude do meu ponto B, ou seja, da minha chegada. E aí você vai falar, nossa, não tá dando para ver nada, os aviões estão bem pequenininhos aqui, se a gente der um zoom, tem um avião aqui, tá? É porque ele tá pequeno. Mas isso é porque falta configurar ainda toda essa parte. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou clicar no rolinho de tinta. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse título aqui, ele tá muito bagunçado. Então, tirei o título, beleza? E nós temos algumas configurações. Essas 4 de cima aqui são as configurações do visual. As outras de baixo são as padronizadas do Power BI. Como é que eu sei disso? Todas essas aqui estão em inglês, não foram traduzidas, então são originais do visual. Vamos começar de baixo para cima, eu vou vir em Data Points para consertar os aviões. Aqui embaixo nós temos o Maximum Size e o Minimum Size. Eu vou colocar os dois com o mesmo valor porque eu quero os mesmos tamanhos de aviões. Vou colocar 30-30. Pronto, agora sim está fazendo um pouco mais de sentido. Nós temos também um problema. Esse avião que eu tinha mostrado no início, ele está apontado para cima, né? Um ângulo mais ou menos de 45 graus. E eu preciso que ele fique apontado do ponto A para o ponto B, para que isso fique evidente. Só que nós temos muitos aviões e não dá para fazer manualmente, mesmo porque os valores vão mudar no futuro. Então tem um campo muito interessante nesse visual que se chama Rotation.
Ele vai rotacionar o avião de acordo com as duas longitudes e latitudes que você colocou. E eu tenho uma coluna aqui chamada direção, que foi eu que criei, porque eu posso colocar aqui e olha a mágica acontecendo. Esse avião tá do ponto A para o ponto B. Deixa eu escolher um outro aqui no Brasil. Esse tá saindo do Piauí, ou Teresina, não sei, e tá indo até São Paulo, deve ser Guarulhos. Se eu clicar no avião, eu consigo ver aqui na esquerda, então é um avião da Gol saindo do Senador Petrônio, Portela, e indo até Guarulhos, isso mesmo. Deixa eu tirar a seleção para vermos todos. E essa parte foi a mais interessante de todas, porque eu tive que replicar essa fórmula daqui dentro do Power BI, usando seno, cosseno, tangente, π e muitas outras soluções até chegar na direção certa. E tem algumas particularidades também nessa fórmula que eu fiquei muito tempo tentando achar, e quando eu achei, quase que eu gritei na janela, ah, consegui! Eu não sei se você também tem esse sentimento quando você consegue alguma coisa, mas foi muito interessante essa parte, vou deixar você curioso, não vou mostrar essa fórmula no Power BI. Eu acho que eu vou gravar ou uma aula aqui pro YouTube, ou então eu vou colocar essa solução dentro de um curso da DataB que nós vamos lançar. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas se eu tiver escolhido um ou outro, eu vou colocar aqui na descrição quando eu tiver feito. Se não tiver aqui embaixo, é porque eu ainda não fiz. Vamos voltar pro visual e configurar mais algumas coisas. Eu vou clicar no rolinho de tinta, depois de selecioná-lo, e em Background Layers, temos algumas opções muito interessantes. Ele utiliza o OpenStreetMap, mas você também pode mudar para o Mapbox e outras informações. Aqui embaixo, ele me pede uma API da Open Weather Map e você pode obtê-la de forma gratuita, limitada para algumas requisições por dia. Eu vou mostrar aqui no navegador, eu estou logada na minha conta e a minha API é essa. Nem precisa tentar copiar a minha API, porque eu vou modificá-la antes de publicar esse vídeo. Mas eu vou copiá-la, Ctrl C, vou voltar para o Power BI e nesse campo que eu te mostrei, eu vou pressionar Enter. Parece que não aconteceu nada, mas é porque esses campos aqui em cima estão desativados. Vamos habilitar o Cloud. Esperar um pouquinho. E tá vendo que tem algumas nuvens que apareceram no mapa? Ele atualiza automaticamente de acordo com o tempo real. Posso colocar o Wind também, que é bastante relevante para aviões. E olha isso que interessante. Eu vou até expandir o mapa aqui no modo foco para a gente ver melhor. Então consigo ver o mundo inteiro, o Wind. O que está acontecendo? Olha só como é que é mais frequente aqui embaixo. E posso também colocar a precipitação. Deixa eu tirar o wind, porque ele ocupa muito espaço. E a precipitação, que são as chuvas, está previsto assim. Então é bastante interessante você começar a usar outros visuais para explorar essas possibilidades de colocar eventos em tempo real dentro de um mapa. Eu vou desabilitar só para não ficar muito poluído e para conseguirmos analisar outras coisas também. Aqui em Lines, nós podemos ativar o Geodesic Lines. Quando eu ativo, ele fica curvado. E isso porque a Terra não é plana. Aqui nós também podemos modificar a cor da linha. Eu posso colocar roxo, mas eu acho que vermelho tá bom, tá bem chamativo. Posso também aumentar a sua grossura, vou deixar o 2 mesmo. Em Tooltips, eu posso habilitar ou desabilitar a categoria. Na verdade, esse Tooltips não é aquele padrão do Power BI. Eu não consigo colocar uma customizada. É esse número de voo e tamanho ali que está aparecendo em cima nessa caixa preta. Se eu desativar, eu acho que não vai aparecer nada, mas eu posso mostrar só o size e ele vai mostrar só o tamanho. Eu acho um pouco inútil. Vou deixar só a categoria, vai? Pronto. E aqui em Data Points foi onde eu mostrei a modificar o tamanho do avião. Também dá para colocar os labels, os rótulos, que são os números do voo nesse caso, mas eu acho que fica muito poluído. E outras configurações também, de cores, opacidade e o tamanho, que é bastante importante você ter feito essa configuração inicial. Vamos voltar para o relatório para verificar aqui, por exemplo, eu quero avaliar esse avião daqui. Então, se eu clico no voo, eu consigo ver que ele está saindo da cidade Orenburg. E o contrário também acontece. Se eu clico aqui em Go Air, consigo ver exatamente qual é a rota desse avião. Eu também posso escolher aqui em cima as companhias aéreas. Vamos escolher uma conhecida aqui do Ocidente. A Gol, só vai aparecer esse voo daqui, porque só tem esse. Deixa eu ver se tem outra. A KLM é bastante conhecida, tem só um voo também. A Qatar Airways deve ter vários, né? Não, só tem mais um voo também. Essa base de dados, ela também é de uma API gratuita, então por isso que aparecem mais voos aqui do que aqui em cima do Brasil e também porque estamos em tempos de pandemia, então por isso que não está aparecendo outros voos mais frequentes, porque
tem muitas companhias paradas. Mas vocês viram que os filtros funcionam normalmente, tanto do visual quanto externos, e conseguimos fazer várias configurações. E finalizamos assim o 5º vídeo da série sobre mapas no Power BI. Espero que você tenha gostado bastante, que tenha solucionado suas dúvidas sobre esse assunto. E nós temos ainda mais um vídeo sobre essa série. Então nos vemos daqui a pouco. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o like para esse vídeo propagar para outras pessoas. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!